A Igreja Batista Filadélfia em Sertanópolis, através do Ministério de Multimídia, apresenta mais uma ministração da parte de Deus que vai edificar sua vida. Muitas vezes, ao longo de nossa caminhada rumo à realização de nossos sonhos e projetos, precisamos parar, refletir sobre como estamos vivendo e consertar o que estiver errado, a fim de empregarmos melhor as nossas forças em prol do que desejamos conquistar. Esta mensagem deve ser ouvida integralmente por todos os que desejam aprender para crescer. Seja abençoado tu e tua casa. Muito bem, estou de volta a Sertanópolis, Igreja Batista, e estou feliz porque estão de poltronas novas aí, né? Som novo, ajustando tudo para a glória do Senhor. E eu quero cumprimentar a todos que estão aqui, dizendo a paz do Senhor a todos. Estou um pouco, humanamente falando, apreensivo, até porque o Joabe tem me mandado os DVDs dos grandes personagens que têm vindo pregar aqui, né? Então, perto deles, não é fácil estar falando ou na sequência deles. Mas vamos fazer aí aquilo que Deus nos capacitar a fazer. E o assunto proposto é finanças. E nós vamos falar sobre isso, porque isso faz parte da nossa realidade diária. E vocês estão fazendo aí uma campanha, né? E nós estamos então na construção dessa campanha. E para que você possa entender onde nós vamos nos basear para falar sobre isso, se você puder ficar em pé e abrir um texto de Lucas, capítulo de número 14. Inclusive, foi-me informado que foi avisado a vocês que eu tenho um material lá no fundo, apostila. Se no final você desejar adquirir, são apostilas coloridas sobre o assunto. Lindas, material bem preparado, que vai nortear aí o assunto para você. Por quê? Porque hoje é praticamente impossível nós sairmos da introdução. Então a apostila você vai levar para casa, num custo de R$10, se você desejar, não é obrigado. E você então poderá estudar e de repente até presentear alguém, um conhecido, um vizinho, um filho, uma nora, um genro, que está em dificuldades, e ele poderá ler, como alguns já fizeram, e testemunharam de que conseguiram arrumar a sua vida financeira. Mas nós vamos introduzir. Numa igreja lá em Londrina, eu falei 6 quintas-feiras e não chegamos na metade da apostila. Então hoje aqui, impossível, tá? Lucas 14, verso de número 28 a seguir. Quantos acharam? Por favor, digam amém. Jesus faz aqui 2 perguntas. Primeira pergunta: qual dentre vós que pretende construir uma casa, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem com os meios para concluir? Quem é o homem que faz isso? Jesus está perguntando de forma até admirada. Será que é possível alguém ter a capacidade de iniciar algo sem fazer um projeto? Por que Jesus disse isso? Verso 29. Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem ou passarem por ali, zombem dele. Para não acontecer que você seja zombado, ridicularizado por ser alguém que não planeja antes.
Segunda pergunta de Jesus, verso 31. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, uma guerra, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000 homens? Ou seja, verso 32, se ele não fizer cálculos, ele vai ter que fazer o seguinte: vendo o inimigo ainda longe, ele vai pedir condições de paz. Podem se assentar. Eu preciso da sua atenção, até porque eu não tenho muito tempo, e Joabe me deu sinal aí que horas que deve parar, tá? Para que eu saiba. Então eu vou fazer algumas perguntas de repente em algum momento, você precisa me ajudar, porque quando você responde, didaticamente você aprende, tá? A pergunta é o seguinte: todos que estão aqui desejam viver uma vida espiritual abundante, sim ou não? Isso é um fato. Você é um cristão, você não quer ficar na superfície, né? Na periferia da comunhão. Você quer ter uma vida espiritual abundante. Ok. Todos nós queremos então crescer na graça e no conhecimento, sim ou não? Sim, todos nós. A vida espiritual, eu estou introduzindo, lendo aqui para você criar um cenário. Ela tem grande relação com a vida material, ou seja, a vida espiritual deve influenciar a vida material. E a vida material, querendo ou não, ela tem influenciado a vida espiritual de muita gente. E nós vamos explicar o porquê. Já que é assim que acontece, nós não somos um ser espiritual só aqui dentro. E quando saímos lá fora, nos despimos da espiritualidade e somos puramente humanos. Não. Não tem como desconectar. Eu sou um ser espiritual dentro de um corpo material. Então eu não saio do corpo para vir no culto. E nem o meu espírito deixa o corpo quando ele vai para casa. Então esse papo de que religião é religião, negócio é negócio, esse papo é para gente que não quer o envolvimento de Jesus na sua vida secular. Mas isso não pode acontecer, não pode ser vivenciado. Jesus tem que ter a liberdade de interferir-se em todas as áreas da nossa vida. Sim ou não? Isso. Então o que você diz que é aqui, você tem que ser lá. Porque as pessoas não veem Deus, elas não ouvem Deus, elas não conseguem saber quem é Deus, o que é Deus, senão através do meu testemunho de vida. Então eu sou a boca de Jesus, eu sou a mão de Jesus, eu sou os olhos de Jesus, os meus pés são os de Jesus. Então as pessoas vão ver Cristo em mim. Pelo menos é assim que me ensinaram o Evangelho. Agora, como que eu posso dizer que eu tenho uma vida espiritual, repitam comigo, organizada, se na vida material eu sou desorganizado? Se a minha casa é uma bagunça? Nas palestras de casais que eu já falei para várias vezes para vocês aqui, em lugares diferentes, em hotéis, etc., eu sempre uso a expressão, e vou usar aqui agora porque encaixa, porque eu estou introduzindo o assunto falando de organização.
Já que eu estou falando de organização, você vai chegar na sua casa, é a tarefa de casa. Eu sou o professor, vocês são os alunos. A tarefinha de casa hoje é, chegando em casa, vai no seu guarda-roupa, abra a gaveta de calcinha ou de zorba e veja como está a gaveta. Pelo menos a minha, as meias são dobradinhas, feito um envelopinho, que você envolve a meia, faz o pacotinho, uma em cima da outra. A minha zorba, eu dobro, faço o pacotinho, ou às vezes enrolo. Agora, tem gaveta que parece que passou na boca de uma vaca. E a vaca mastigou. Dependendo de como estiver a sua gaveta, é a sua vida, inclusive a espiritual. Porque nós só reproduzimos comportamentos internos nos lugares onde nós vamos. Então, se eu sou desorganizado, eu chego na igreja a hora que dá, porque eu trato Deus assim. Deus que espere, eu tenho minhas ocupações. A hora que der para ir no culto eu vou, 8h15, se eu precisar ver o Corinthians terminar de fazer os pênaltis lá, de Jesus que espera. Então, se eu trato assim, é porque eu já estou dizendo que eu sou desorganizado, então eu tenho as minhas prioridades, e Jesus não está nelas, porque Jesus é secundário na vida do desorganizado. Então não tem como escapar e dizer que é espiritual, que cata anjo com a mão, mas vive uma vida completamente diferente disso em outras áreas. Se fôssemos falar aqui de sujeira, eu fico pensando que em alguns lares não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é limpo. E tem uns lares que não dá para você tomar nem água, porque o copo só por Deus. Então vamos falar dessa questão de organizar a vida espiritual para que no pouco que alguns ganham, e eu também ganho pouco, consiga viver dentro desta realidade da melhor maneira possível. Porque tem gente que diz que vive mal porque ganha pouco. Mas tem gente que ganha muito e vive mal. E nós vamos explicar isso então, dentro do horário proposto aqui. As duas últimas frases da introdução aqui, para você entender, diz assim: não é só o amor ao dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. Por quê? Porque 1 Timóteo 6 fala que o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas não é só o dinheiro. A desorganização e o mau uso do dinheiro também é uma das raízes de todas as espécies de males. Grandes problemas conjugais, se não a maioria, estão relacionados a duas áreas principais, mas a primeira é dinheiro e a segunda é sexo. Por que dinheiro? Porque de repente a moça casa com um rapaz olhando só a grossura da perna dele, ou se o lábio é carnudo. E ela fala: mãe do céu, caiu do céu para mim esse negócio. E não sabe que o nome do filme da vida dela vai ser Dormindo com o Inimigo. E às vezes é o inverso. O camarada casa com alguém, me permita a expressão popular, expressão popular, nada contra o nome. Ele casa com a patricinha. E a patricinha não sabe descer do salto. Ela está acostumada com o que o pai dava, a mãe dava,
não trabalhava, tudo tinha na mão. Aí ela casa com alguém, esse camarada beijou bastante e pensou pouco, porque quem beija muito pensa pouco. E aí ele não via os defeitos. E essa madaminha vai querer o que o seu salário não comporta. Não, mas eu tenho meu cartão de crédito. Eu tenho meu salário. Então eu vou pagar isso, aquilo, o resto eu vou fazer aquilo que eu quiser com o meu salário. Se tem alguém aqui com essa mentalidade de meu, você já está desconfigurado com o evangelho. Porque quando se casa, não se conjuga mais na primeira pessoa do singular. Quando é solteiro, você fala na primeira pessoa do singular. Eu vou, eu volto, eu compro, eu vendo, eu faço. Quando você casa, você arrumou um sócio, para quem você vai ter que prestar contas. Então você vai conjugar na primeira pessoa do plural. Nós vamos, nós não vamos, nós compramos, nós vamos vender, nós não vamos vender. Quem tem vida financeira separada está fora do que Deus pensa, porque Deus nunca acha nada, Deus só diz o que é. Ele é o detentor da patente, foi Ele que nos fez, então Ele diz as normas. Então vamos lá. Então, pastor Wellington, o que é economia então doméstica? A economia doméstica, queridos que estão aqui, se você adquirir a apostila, você vai ver um quadro lá explicando. Ela é composta de duas áreas principais. Primeiro, digam comigo, receita, despesa. Isso que eu estou falando aqui nessa introdução, porque não vai dar tempo mesmo, isso aqui é o básico, só a introdução da apostila. Isso todo mundo já sabe, só não pratica. Receita, despesa. A despesa nunca pode ser maior do que a receita. Então você não poderá gastar antes de ter. E o que tem, ele tem que estar em espécie na sua mão e no seu bolso. Contar com o ovo dentro da galinha pode não dar omelete, porque o ovo pode vir choco. Então esse negócio de pegar o cartão de crédito, que, me permita uma expressão que é só para ilustrar, tá? Ninguém se escandaliza. Que foi então o cartão de crédito, na forma como as pessoas usam. Eu vou usar a expressão então. Foi o Satanás que inventou, para ver o teu fim. Porque você vai repetir comigo, diga assim: cartão de crédito é uma licença para mim gastar, ou para eu gastar, um dinheiro que eu não tenho, com aquilo que geralmente eu não preciso. Então, se você não tem o dinheiro, você só tem um tabletezinho de plástico, e naquelas letrinhas lá escondidinha do código de barra está escrito assim. Eu pedi para Jesus me dar a interpretação daquilo. Falei: Jesus, mostra o que essas línguas estranhas estão dizendo. Está dizendo assim: eu quero ver o teu fim. Você está no bico do urubu comigo. Eu vou te afundar. Mas tem um detalhe, está escrito lá: eu não sou egoísta. Você pode pegar um monte de companheiros meu, pega do Master, do Visa e outras empresas, porque eu gosto de companhia, porque nós somos uma equipe para destruir o seu lar, para destruir o seu casamento, para desestabilizar você. Sabe por quê? Quanto mais você gasta, menos no reino de Deus você dá.
Então, você tem que pensar como Abraham Lincoln pensava. Quem foi Abraham Lincoln? Um servo de Deus, um dos presidentes americanos do século passado, retrasado. E ele disse: quem gasta tudo o que tem, terminará gastando até o que não tem. Então a ideia do Espírito Santo é a ideia que estava na mente de José no Egito. Quando o próprio faraó, que é uma figura do inimigo, reconheceu na vida de José o Espírito do Senhor. Mas em que área que ele percebeu o Espírito do Senhor na vida de José? Na área econômica, financeira. Quando ele viu a ideia e a forma que José propôs para administrar a fome que viria sobre o Egito, ele entendeu: haveria outro homem em quem haja o Espírito de Deus, como tem na vida desse homem. Então, não é espiritual, sem falar da prudência, gastar tudo o que tem. Porque você pode estar vivendo hoje momentos de vaca gorda, mas eu tenho uma notícia para você. Você repreendendo, rejeitando, profetizando contra, expulsando, fazendo o que for, não adianta essas frases mágicas. Um dia a vaca magra vai chegar. O diabo não tem medo das nossas frases mágicas, das nossas frases evangélicas, e nem Deus anda em função delas, porque quando Deus quer trabalhar conosco, Ele leva para onde? Lá para o Caribe, nas praias do Caribe, ficar deitado numa rede, hotel 5 estrelas? Não, Ele te leva para um lugar chamado deserto. E no deserto, geralmente, você vai ter que se abster de um monte de coisas, porque a crise vai chegar. E quando a crise chega, há uma diferença entre o que serve de fato a Deus, aquele que é espiritual e organizado, e aquele que não serve a Deus, só está dentro de uma igreja. O inteligente, o sábio, o espiritual, poupa. Diga comigo: preciso poupar. Então, se você está vivendo um momento bom, aplica, investe, não gasta tudo pensando que Jesus é um cara muito legal e que vai ser sempre assim, porque de vez em quando Jesus não é legal. A vida tem curvas, e nas curvas nós não sabemos o que tem, geralmente é acidente. Então o que eu preciso fazer, pastor Wellington, na minha questão financeira? Diga comigo, todo mundo numa só voz: eu preciso estabelecer prioridades. O que é prioridade, pastor Wellington? É aquilo que é mais importante para o momento. A prioridade num lar satisfaz a todos. Quando eu opto por alguma coisa que me satisfaz em detrimento dos outros da família, eu sou um egoísta. Eu estou pensando no meu bem-estar. Eu não estou pensando no que é prioridade para que satisfaça a necessidade de todos. Então vamos supor, tá? Eu acredito que no século 21 não tem mais isso. Às vezes até minha esposa fala: bem, mas você precisa mudar a ilustração, porque hoje todo mundo já tem isso. Eu acho que não. Vamos supor então que aqui ainda
tem um casal que a coitadinha da esposa não tem uma máquina de lavar roupa. E se Jesus me revelar quem é teu marido, eu desço aí para expor ele para todo mundo aqui ver. Isso, né? Tá lá a coitadinha lavando roupa, no tanque baixo, porque nem um tijolo embaixo o bendito não põe para subir a altura do tanque. A coitadinha está descadeirada, mas ele, como cabeça do lar, mas tem titica de galinha dentro dela, ele não estabelece prioridade, a não ser a dele. Então eu ilustro em palestra de casais o seguinte: a coitadinha lavando roupa num tanque baixo, sem nenhuma cobertura nesse sol escaldante que está aí, e ele pulindo o carro dele, rodinha esporte de liga leve, aro 17, sonzinho Pioneer, módulo de potência, alto-falante de 12 polegadas, insufilme, né? Óculos escuro, bracinho do lado de fora, banco inclinado para trás e braço esticado, dando um rolê na cidade de Sertanópolis para ver se vê as minas. E a patroa se lascando lá em casa. Isso é prioridade? Não. A prioridade é a máquina de lavar roupa, porque está destruindo a mulher com quem ele casou e com quem ele vai querer deitar de noite. E se eu fosse ela, eu mandava você ir deitar com o cachorro. Não é assim? Então a prioridade, ela é o bom senso indispensável para a felicidade de um lar. E nisso o casal tem que sentar. Diga comigo, eu preciso sentar. Eu preciso rascunhar. Pega um papel, se não tem computador, vai uma folha de caderno mesmo, senta e diga o seguinte: benzinho, amor, nós ganhamos quanto? Bom, eu ganho tanto, você ganha tanto, então nós ganhamos X. Põe lá em cima, nós ganhamos 10 mil por mês. Diga amém, irmãos. Porque vai que Jesus bate lá em cima e confirma, né? Porque amém é um termo espiritual, é assim seja. Então nós ganhamos tanto. O que vem abaixo? Você está com a folha do caderno. Salário, 10 mil. O que vem abaixo? Gás, compra, gasolina. O que vem abaixo? Hã? Não, gente. Dízimo. Bom. Ah, você quer prosperar e não quer usar o caminho da prosperidade. E Jesus é o bozo. Então abaixo, se você não fizer isso, o lar é seu, a casa é sua, a vida é sua, ninguém obriga nada. Existem igrejas que exploram a situação financeira das pessoas. Essa igreja aqui, pelo menos até onde eu sei, não faz isso. Nós estamos ensinando o que é preciso ensinar. É o básico das escrituras. Se você começa a comprar isso, aquilo, gás, colégio, etc., e larga o dízimo para se sobrar, então o dízimo está no rodapé, você está dizendo que Deus é um mendigo, que para ele só dá se sobrar, então é o resto. Eu acho melhor você sair da igreja, que você está perdendo seu tempo. Porque você está tratando Deus como um mendigo, sendo que nem
para o mendigo se deve dar resto, se deve buscar na panela daquilo que você come, numa vasilha limpa e dar, porque pode ser que seja um anjo que está lá fora te testando. E não é porque o corpo dele está sujo que ele deixa de ser uma alma por quem Cristo morreu. Agora, se não podemos fazer com um traste sujo, por que fazemos com Deus? Então você vai pôr no seu computador ou no caderno: nós ganhamos tanto, abaixo disso, dízimo. E depois, pastor, o que vem para mim não me embolar na minha vida? Eu vou pular aqui algumas telinhas do tablet e vamos para o essencial prático. Eu coloquei aqui 4 retângulos. Fiz retângulos e inseri dentro desses retângulos a sequência lógica dos gastos, para que você possa se organizar e saber o que tem que ser primeiro, depois o que vem abaixo, e depois abaixo, e depois abaixo. Se você seguir esta ordem, não importa quanto você ganha, e você então vai estabelecer o seu padrão de vida dentro do que você ganha, mas colocando nesta ordem de prioridades, muito dificilmente você vai se endividar. Eu não vivo de apostila. Eu até pedi para o Joab se eu podia mandar a gráfica confeccionar para trazer. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro em cima disso? Não. Eu já falei com Deus sobre isso. É porque você tendo a apostila na mão, aqui eu não vou conseguir falar nem 5% do que tem na apostila. Você vai poder ler, você vai ver esse gráfico, você vai ver orientações diversas, que nem que eu vier 5 vezes aqui dá para falar. Então, se a arrumação do seu lar custar para você só R$10 da apostila, você fez um baita do investimento. É o investimento mais barato que você fez na sua vida. Até um frentista de posto de gasolina em Londrina já arrumou a vida dele, porque eu dei uma apostila para ele. Ele falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Eu vi uma apostila atrás do seu carro ali, negócio de finanças, eu estou empipinado, pastor. Eu falei: eu vou te dar aquela de presente, daqui 4 meses nós conversamos. 4 meses depois, para 5, passei lá mais uma vez, encontrei, falou: pastor, já arrumei minha vida. Falei: 10 então, Deus te abençoe. Já está dizimando? Já estou dizimando, pastor. Falei: então tá bom. Então, adquira lá a apostila. Mas qual é a sequência dos retângulos? Diga comigo: tipos de despesas. Então olhem para mim, você escreveu eu ganho tanto, você tirou o dízimo, abaixo do dízimo vem esse primeiro retângulo, esse primeiro quadrado, vamos falar quadrado que é mais fácil, primeiro quadrado, que é o primeiro tipo de despesa. Diga comigo: despesas indispensáveis. Não, está muito fraco, eu não vou trabalhar com batista desse jeito. Diga comigo: despesas indispensáveis e improrrogáveis. O que quer dizer esse nome para esse quadrado então, pastor? O que tem dentro desse quadrado que eu possa classificar como despesas indispensáveis e improrrogáveis? Vou dizer. Primeiro vou explicar o título. Indispensável é porque você não vive sem. E improrrogável é porque não dá para deixar para depois. Por isso que está encabeçando a lista de despesa. Se é indispensável e improrrogável, eu não posso colocar lá embaixo: ah, se sobrar dinheiro, então eu vou fazer essas coisas aqui. Não, tem que estar na cabeça. Quais são essas despesas, pastor? Vou citar. Alimentos. Você vive sem comer? Não, né? Então é indispensável. Dá para deixar para depois? Daqui 30 dias eu volto a comer, estou tranquilo, vou pagar meu celular. Não. Então deixa o celular e compra arroz. Ou você vai mastigar a tecla do seu celular? Então é indispensável. Diga comigo: alimentos, produto de higiene pessoal. Alguém aqui vive sem papel higiênico? Se você vive, me dá a receita. Então,
Então é indispensável. Não adianta depois de fazer campanha na igreja, ai, Jesus me manda um rolo de papel higiênico. Ele vai falar, compra. Gás de cozinha, gastos com transporte para o trabalho, seja o passe de ônibus ou seja o combustível, você tem que sentar. Bom, para que eu possa ir trabalhar e voltar para o almoço, ir trabalhar de novo e voltar de novo, ou ir só cedo e voltar à tarde, eu gasto tanto por dia de gasolina, vezes 20 dias, ou 20 e poucos dias, eu vou gastar tanto. Então, o dinheiro já vai estar guardado para isso. Eu não vou dizer que você tem que ser tão metódico, tal qual o pastor Huerto é. O que eu faço? Eu não uso talão de cheque. Eu tenho um cartão de crédito, para usá-lo com inteligência num momento que é oportuno. Então o que eu faço? Eu saco o dinheiro que a igreja põe o meu salário na conta e já vou pagando tudo que é as minhas despesas, eu jogo tudo para a primeira semana do mês. Eu vou na casa lotérica ou no banco e pago tudo de uma vez. Mesmo que vai vencer daqui 20 dias a água e a luz, eu pago tudo de uma vez. Segundo, eu coloco num clips, sabe o que é clips? Aquele metalzinho, você segura papel que você compra na livraria, o clips. Eu escrevo lá, combustível, e já ponho o dinheiro ali dentro, já está guardado num lugar secreto que eu não vou te contar. Né? E não é atrás do quadro onde ficam os cofres, eu escondo num outro lugar. Mas está lá reservado. Lá está escrito combustível, lá está escrito padaria, porque eu já tenho uma média de quanto que eu gasto por padaria no mês. Você está entendendo? Lá está escrito mercado. Está tudo com clipes, o dinheirinho está escondidinho, para o ladrão não roubar. Mas eu já estou estabelecido. O que sobra, eu invisto. Geralmente não sobra porque o salário assembleano, né? Mas quando sobra, ou quando eu venho num evento igual esse e consigo vender a apostila, eu tenho que investir. Então você faça-me o favor de comprar essa apostila. Tá? Eu tenho que investir em algo. Eu tenho que pensar em algo. Sem falar das outras áreas que eu vou citar daqui a pouco. Mas essas áreas têm que ser prioridade. Eu não posso deixar para depois. Então não adianta, vamos supor aqui, o casal. Ai, bem, vamos comprar tal coisa. Ai, o meu celular está tão ultrapassado. É do mês passado, bem. Ela faz assim. Ah, bem. Porque hoje celular é o seguinte, a empresa lançou um celular hoje, mas já está na linha de produção para lançar o mês que vem, um que já vai derrubar esse. A informática está numa velocidade incrível. Quer ter uma noção do que eu estou falando? Tecnologia já tem para 30 anos aí para frente. Já está pronto. Só vai soltando aos poucos para escravizar você. Para ir usando você. E aí vamos supor que ela está ali insatisfeita com o celular de última linha. Mas como a tribo, que é as pessoas com quem ela vive, as meninas de trabalho, de faculdade, é um exemplo, né? Já tem celulares que saiu ontem. Ih, mas você está ultrapassada, filha. Cadê teu namorado ou teu marido? Aí você já vai ficando meio deslocada. Você não quer ficar para trás, porque o ego é maior, né? Então já vai comprar de novo outro celular. E aí fica escravizado, gastando um dinheiro naquilo que não é pão. O meu está ali com a Marlene. Sabe quanto custou o meu? Samsung, R$99. Ele falou alô, e eu escutei o alô de quem está do lado de cá, para mim tá bom. Eu não quero ser achado por ninguém mesmo. Porque quando me acham, Joab, é só para resolver pepino. Dificilmente alguém me acha, pastor, estou ligando para o senhor vir comer um churrasco. Ah, coitado. Eu lá quero saber se o celular é de R$99, eu me comunico com ele, acabou. Eu estou investindo em outras coisas, eu não vou morar dentro de um celular no futuro. Meu celular não vai ser minha aposentadoria.
Então, diga comigo: despesas indispensáveis e improrrogáveis. Então, de repente, voltando ali, ela quer comprar o celular, mas, benzinho, a gente paga 2 luzes o mês que vem. Não é assim? Ei, o salário do mês que vem é o mesmo. Se não sobrou para comprar o celular, significa que não vai sobrar para pagar a segunda luz. Coloca a consciência para funcionar. Então o que tem que fazer? Despesas fixas, que tem todo mês. Compra, água, luz, gás, transporte. Que não tem jeito de escapar, é todo mês, se chama despesas fixas. Tem que pagar e não tem conversa. Aí o camarada é desorganizado, e tem muitos crentes desorganizados, ele espiritualiza. Ai, pastor Uer, está passando um vento lá em casa, o diabo está soprando. Meu irmão, o diabo não tem cartão de crédito, ele não faz compra. Para começar, ele não é nem desorganizado, porque o inferno tem organização, tem até hierarquia. Quem faz bobagem somos nós. Mas nós queremos culpar alguém, isso veio do Éden. Deus chegou no Adão, ele culpou a Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda apontou para Deus, culpou a Eva e Deus. Deus foi para Eva, Senhor, foi a serpente. Deus chegou na serpente, não tinha ninguém para culpar mais, falou: me ferrei. Mas se tivesse alguém ali a culpar, foi o macaco que mandou fazer isso. Então nós culpamos o diabo. Mas o diabo foi lá na loja fazer conta para entrar na igreja como uma patricinha dando uma admitida? Não, né? Então para de expulsar ele, põe a mão na tua cabeça e fala: sai eu de mim mesmo. Né? Expulsa você. Essas despesas indispensáveis e improrrogáveis, nelas estão aluguel, prestação da casa própria. Eu conheço gente em Londrina que deixou se endividar com casa financiada pela Coab, que a prestação era R$50, meu irmão. Aí você vai falar: não, tem que ter dó do pobre. Não, um cara desse é um desorganizado, ele merece sofrer. Como que faz uma prestação de R$50 e o cara não paga? Mas olha na casa dele, tem Sky, tem 3, 4 celular. Vai nas favelas de Londrina para você ver se não tem Sky. Eu não tenho, se você quiser me dar uma, deixa Deus te usar. Segundo quadrado, pastor Huerto, até aqui está dando para entender? Sim ou não? Vocês falam amém na Batista? Fala? Amém? Ufa, estou me sentindo melhor agora, estou quase numa assembleia. Segundo quadrado, pastor Huerto, como se chama? Salário, dízimo. Primeiro quadrado, que é despesas indispensáveis e improrrogáveis, que estão listadas ali as despesas. Segundo quadrado vem abaixo no seu caderninho, no seu computador. Qual é o nome desse segundo quadrado? Diga comigo: despesas indispensáveis, porém prorrogáveis. Ela é indispensável também, igual o primeiro quadrado, mas nesse caso já é prorrogável, ou seja, dá para deixar para depois. Eu preciso das coisas que eu vou falar aqui agora, é indispensável? Claro que é, mas dá para deixar para depois? Dá. Quais são algumas coisas que estão nesse quadrado, pastor Huerto? Roupa e calçado. É indispensável a roupa? Sim ou não? Sim. Você não vai vir nu para a igreja, né? E nem andar no calçadão de Sertanópolis, né? Então é indispensável. Mas dá para deixar para depois? Ai, pastor, eu só tenho 120 bolsas. Fica quieta aí, Job.
Ah, benzinho, eu queria mais uma. Dá para viver sem bolsa? Até porque a maioria das bolsas das mulheres não tem nada dentro, a não ser tranqueirada. Pega uma coisa de utilidade ali. Ai, pastor, eu só tenho 50 calças. E eu tenho que pregar no culto de terça, no culto de domingo, pregar para tudo quanto é lado. Estive em Porto Alegre esses dias e eu só tenho 7 ternos. Se eu fosse você, eu ficava com dó e me dava um. É o ano inteiro, até virar o ano, eu faço aniversário, a igreja me dá um terno. Então eu tenho que ficar o ano todo com esses 7. Mas esses 7, o primeiro desses 7 é de 7 anos atrás. Eu sou pior que você? Aí se o pastor ganha um baita de um salário porque quer comprar roupa igual você compra, nossa, para que gastar tudo isso com um pastor? Por isso que a igreja não consegue fazer nada. Olha o salário do homem, mas você quer, né? Tem coisa que dá para deixar para depois. Nos 2 desempregos que eu tive, a minha mulher que está aqui na frente arrumou muita roupa porque o defunto era maior. Mas eu estou vivinho pregando para vocês aqui. Minha moral não foi manchada, meu caráter não foi alterado, só costurou umas linhas, deu uma apertadinha porque eu sou magrinho, fez um jumpzinho, estou vestindo. Esse aqui mesmo, paguei 100. É um infeliz do irmão que não queria usar mais, em vez de dar no reino de Deus, vendeu para mim. Eu falei, você é meu amigo, você vai ter coragem de vender isso aqui por 100 reais? Paguei 100 reais, ué, porque tá barato, né? Mas ele podia ter dado. Pastor, mas o senhor dá as coisas para os outros? Claro que eu dou. Esse dia eu fui pregar numa igrejinha lá, vi o segundo dirigente do pastor lá, um garoto novo, pobre, simples de tudo. Eu estou no ambiente, já estou fazendo a leitura do ambiente. Eu já quero ajudar. Minha mulher falou, pelo amor de Deus, para de querer resolver o problema de todo mundo. Mas peguei um terno, novinho que eu tinha, dei para ele, falei, arruma uma camisa, arruma uma gravata, e o sapato que eu tinha usado só uma vez, dei para o garoto. Pensa num garoto que está me amando agora. Agora é Deus no céu e o pastor Huerto na terra. Eu morri por ter dado um terno para o garoto? Não, mas eu tive que pagar 100 reais, comprei de um pastor, irmão. Se eu fosse Deus, eu pesava a mão nesse pastor. Isso é porque ele é meu amigo, hein? Vocês não estão gravando não, né, Jorge? Ô irmão, foi mal aí, eu estou falando do seu irmão, não sei teu nome, hein, pastor? Despesas indispensáveis. Uma casa precisa de aparelhos domésticos, eletrodoméstico? Precisa, é indispensável, mas dá para viver um período, enquanto você está ajustando as suas finanças, dá para viver sem uma batedeira de bolo? Então é prorrogável. Dá para viver sem um aparelho de som? Dá, você não vai morrer. Até porque a TV tem som, o computador tem som, o celular tem som, o carro tem som. Não, mas eu quero um som para a sala, e sim de vida. Então, é indispensável, mas eu posso deixar para depois. Sapato mesmo, de ir na igreja, esse aqui. Estão vendo aqui? Deixa Deus te usar, olha para ele. Vai entorpecendo as mentes, Jesus. Só tenho esse. Tô vivinho. Esse dia ele teve em Porto Alegre, pregou para 500 pessoas. Eu engraxei ele para vir aqui em Sertanópolis. Vocês estão sendo prejudicados porque eu estou com o mesmo sapato que eu tive no mês passado? Não, né? Então não é o sapato, irmãos. A hora que for o momento de eu comprar, eu vou comprar. Eu vivo sem 2, 3 sapatos. Agora tem casais aqui que estão brigando, porque não é hora de comprar, mas ela quer.
ou ele quer. Ai, eu não vou na igreja de novo, eu já fui na igreja com essa saia 2 vezes, bem. Ela põe intensidade nos 2, parece que é 200. Eu já fui 2 vezes, o povo vai pensar que eu só tenho essa saia. Mas Deus está olhando lá no guarda-roupa, não tem onde pôr mais, está apertado o troço. E sabe por que Deus não te dá? Porque o guarda-roupa está apertado. Deus é um ser inteligente. Começa a semear no reino de Deus. Dê aquilo para alguém para você ver se Deus não abre a porta para você. Mas tem gente que é avarento, né? Terceiro quadrado, então está na sequência: salário, dízimo, primeiro quadrado, segundo quadrado, agora terceiro quadrado, é numa escala de prioridade. Nessa escala é indispensável e improrrogável, indispensável porém prorrogável, e agora o terceiro quadrado, que é qual, pastor Wellington? Diga comigo: despesas eventuais, porém inevitáveis. Quais são essas despesas, pastor Wellington? O que significa ser eventual e ser inevitável? Inevitável porque não se dá para evitar, elas vão acontecer. Mas o que é eventual? Que vai acontecer uma vez ou outra, não é sempre. Alguém aqui já morreu 2 vezes? Quem já morreu 2 vezes? Que levanta a mão. Quem já morreu pelo menos uma vez? Levanta a mão. Você nunca morreu? Então vai acontecer, eu estou te dando essa notícia. Você vai morrer. Você já tem o cemitério lá, já tem a tumba? Está pagando o terreno? Lá em Londrina tem um lugar que dá gosto de morrer. Parque das Alamandas. Joabe, pensa no lugar, sofá de couro, sabe? Aquele telhado alto assim de madeira, tem 3, 4 salas. Você pensa que está num lugar muito chique, fala: como é bom morrer aqui. Isso, bate aí mesmo para distrair o povo. O que vai acontecer de vez em quando? É eventual na nossa vida, mas eu devo considerar, olhem para mim, um passeio de férias. Você tem que considerar que o seu corpo vai cobrar de você um descanso. Você está guardando um dinheirinho? Você está poupando para quando precisar sair de férias ter uma reserva? Não, né? Então, você vai ter que sair. Senão seu corpo vai ficar doente. Sua mente, você vai babar, vai tomar Gardenal. Então poupa, pensando que é eventual, mas vai acontecer. Segunda eventualidade: você está duro. É só gravação, né? Não tem filmagem não, né? Você está durinho da Silva, latindo à noite para economizar o cachorro. Pensa na crise. O que acontece nesse período? Chega um amigo na tua casa. Ô meu amado, eu vim aqui trazer meu convite para você. Vamos supor que você está numa pindaíba. Você é meu amigo do peito. Eu não aceito não como resposta. Pronto, já te amarrou dos pés e da mão. Você vai ser testemunha do meu casamento. Com isso eu estou dizendo o seguinte: é de geladeira para lá. Porque testemunha serve para isso. Nenhum padrinho de casamento testemunha vai ficar perguntando como é que você está no futuro, vai te visitar, como é que está o casamento, como é que não está, a vida sexual está boa. Não, some. Então você tem que chamar ele para te dar presente mesmo. Porque ele vai zarpar e você está numa luta. Aí ele vai embora, você vai conversar com a patroa: benzinho, o que nós vamos fazer, bem? Essa noite eu estou até rouco de tanto latir para economizar o cachorro. Como é que agora vai dar geladeira para o cara? São coisas que acontecem eventualmente, mas elas acontecem. Uma enfermidade que acomete, chega de surpresa, é uma rasteira que te dá na vida, e você não tem nada. Você não tem nenhuma reservinha, porque do jeito que entrou, saiu. O negócio é viver. Não vou poupar nada, Deus é bom.
Nem bom não é bom, Deus é bom. Mas se Jesus, que é o dono de tudo, Criador, multiplicou pão para alimentar em torno de 15 mil pessoas, porque fala 5 mil homens, sem contar crianças e mulheres. 15 mil pessoas. No final ele falou o seguinte para os discípulos: junta tudo que sobrou, deixa os 12 cestos cheios, porque daqui a pouco nós vamos precisar comer de novo. Como que um camarada que tem o poder de multiplicar pão vai ficar juntando o resto que sobrou? O que ele está dizendo para nós? Aproveita, organiza, disciplina, se policia, economiza. Na natureza que eu criei, nada se perde, tudo se aproveita. Então, por que você está fazendo isso? Por isso que Deus não abençoa algumas pessoas da igreja, estão a vida inteira na igreja, Deus não abençoa. Por quê? Não é fiel no pouco, Deus não pode colocar no muito. Não consegue se organizar ganhando um salário, como é que Deus vai dar 10 mil para o camarada? Então, despesas eventuais, mas inevitáveis. Uma morte vai vir. E sabe o que acontece, Job? Quando morre alguém que não se preparou, alguém vai ter que pegar a ponta da corda, dar o cheque lá para pagar a CESF e o caixão. Em nome dos outros lá que são cunhado, parente, tudo esse povão. Não, pode dar o cheque e depois a gente cobre. Coitado, você está na roça, meu irmão. Não vai cobrir coisa nenhuma, depois cada um dá um miguezão, sai vazado, é você que vai ter que pagar. Então até para morrer tem que se preparar. Compra um terreno no cemitério, faz uma tumba bonita lá, quer ficar bonito mesmo, dormir com luxo, põe granito na tumba. Fala, vou morrer, mas com gosto. Mas eu estou querendo dizer, se prepara porque você vai morrer. Tá? Quarto quadrado, diga assim, supérfluos. Está lá para baixo da lista, por quê? Porque o próprio termo já diz, supérfluo. Fala comigo, dispensável. Por que nos mercados de cidade grande, aqui eu não sei, e o Joab já ouviu isso várias vezes, que ele participa de palestra de casais, ele e a esposa. Por que os mercados de cidade grande, o piso é liso? Para você não andar rápido, que eles não estão com pressa de você sair lá de dentro. Por que todo supérfluo está na cara do mercado? Você entrou pelos caixas assim, o hall de entrada, todas as prateleiras supérfluos, tudo papel colorido que faz a sua criança babar e a lombriga sair no olho. Por que o grosso, que é o principal, é o básico para a sobrevivência, está lá no fundo, na última parede? Arroz, feijão, farinha. Porque eles não querem nem que você chegue lá. Porque aquilo lá não dá dinheiro para eles. Então você quer um conselho com relação a supérfluos? Você vai estar nessa correria, capitalismo, tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, chega em casa correndo, vai para o mercado. Aí pega os filhotes que estavam na casa da sogra, né, da vovó, estão tinindo de fome, esperando a mãe chegar para fazer janta, você vai para o mercado com aquela lombriga no olho. Eu dou um conselho para você, não faça isso, você vai pagar mico. Não é nem mico, vai ter um gorila pulando dentro de você. Sabe o King Kong pulando aqui? Porque ele vai se esborrachar no chão. Ele vai começar, eu quero chocolate. Hã? Fica quieta, mamãe está sem dinheiro. E as pessoas passando sem ainda com aquela cara de tonta, né? Ai, essas crianças, né? Mas a vontade é moer a criança, não é? Pois é, mas o culpado é você que levou ele para o mercado com a barriga vazia. E paga aquele mico e pula e rola no chão. Qual é o segredo? Olhem para o pastor Wellington.
enche a barriga dele, dá uma melancia inteirinha para ele chupar. Ele vai empanzinado para o mercado. Ao que você fala assim, quer chocolate, filhinho? Não é? Ah, então você acha que é Deus que vai fazer para você, Senhor, acalma essa criança, meu Deus. A gente espiritualiza tudo, o Espírito Santo está esgotado, irmão. O Espírito Santo está precisando tirar férias. Ai, Espírito Santo, acalma meu nenê, meu filho. Ele falou assim, por que você não deu a melancia que o pastor Wellington mandou você dar? Então, esse é o segredinho. Supérfluo, não é só isso. Um celular é supérfluo? Pode ser. Se você já tem um, porque você quer outro. Uma filmadora é supérfluo? É. Todo mundo vive sem filmadora. Por que eu tenho que filmar tudo e jogar no Facebook? Ah, eu quero uma máquina fotográfica que ela quase fala em línguas estranhas. E joga no Facebook. Aí, Job, é os extremos. Eu vou falar aqui que de uma igreja lá em Londrina, infelizmente é da Assembleia de Deus, mas não vou falar qual delas, foi para a praia, não tem nada de errado na praia, a mulher normalmente veste maiô ou biquíni, também não tem nada de errado, está lá no ambiente, para aqui não vou de terno na praia, né? Então vestiu a roupa adequada, desde que seja modesta. Mas a mulher subiu numa escada lá da casa onde eles estavam hospedados, não é escadaria de subir assim no andar de cima não, uma escada de madeira que estava na parede, subiu a escada, ai amorzinho, tira foto, e ele lá de baixo, aquele bundão assim, tirando foto. Vocês notam que eu nem olho para cá, né? A patroa está aqui, eu dou uma olhada por cima. Até aí, tudo bem, o cara quer tirar, de repente ele quer levar para o quarto depois, e fazer um papel de parede, ficar admirando a esposa dele, ok, é privacidade dele. Mas o infeliz joga no Facebook, mano. É complicado. Então tem coisas que nos endividam desnecessariamente. Que é máquina, que é filmadora, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, e vai se endividando com coisas que você sobrevive. O mundo viveu 99% do tempo dele de existência sem nenhuma tecnologia. O 1% para cá, ninguém vive sem a tecnologia, eu não consigo entender. Ai, é um mundo globalizado, pastor Wellington. Ai, eu preciso do tablet. Ai, eu preciso do iPhone. Ai, do iPad. Ai, não sei o quê. Ai, eu estou endividado. Pois é, mas eu não estou. Eu não devo 1 centavo para ninguém. Eu que estou palestrando para você e nunca devi. Nem desempregado eu devi para ninguém. É, mas você nunca pagou um terreno? Isso não é dívida. Isso é financiamento. Vai ser dívida a partir do momento que venceu a parcela e não paguei. Eu estou dizendo de dever para os outros e não pagar. E às vezes deve para a gente de dentro da igreja. Aproveitar, deixa eu ver se Jesus me revela um caloteiro aqui. Vai revelando, Jesus, fala com o pastor Wellington, Senhor. Tudo bem, irmã? Hã? Pode passar? Vai que Deus revela, né, Job? Aí vão falar, poxa, o pastor Wellington é espiritual. Mas precisa revelar. Tem um monte. E eu fui pregar numa igreja e Jesus me levou na direção de um camarada que devia. E daqui a pouco eu comecei a escutar. Eita, Jeová, vai falando. Era o que para quem a pessoa devia. E daqui a pouco o outro, foram os 4. O pastor depois me falou, rapaz, você vai me arrumar problema. No final, falei, por quê? Você não viu os glórias? São as pessoas para quem aquela mulher deve. Então, queridos, nós precisamos estabelecer, Joab, até que horas que vai? Não, fala aí. Hã? Tem meia hora ainda? Vocês me aguentam meia hora? Qualquer coisa tem pedra ali, pode apedrejar o Joab, tá bom? Então deixa eu voltar lá para o púlpito.
Vamos lá. O que a Bíblia diz então, pastor Wellington, sobre dinheiro? A Bíblia fala dinheiro, pastor Wellington? Fala. Tem alguns mais ousados, digam ousados. Estudiosos da Bíblia, ousados. Então eles ousam dizer que a Bíblia fala mais em dinheiro do que em salvação. Só que você não acha o termo dinheiro na Bíblia. Você acha alguns termos, sinônimos, adjetivos, tipo mordomia, administração, e outros termos mais que denotam que Deus está falando disso. Por que Deus fala disso? Por que Jesus trabalhou muito essa área? Porque em Mateus 25 fala de um personagem que investiu, e Lucas 12 fala de um personagem que acumulou. É aquele avarento que construiu celeiros e disse: ó minha alma, a alma dele onde é que estava aqui? Ó minha alma, regala-te, come, bebe, farta-se, porque o que você tem é para muito tempo. E Deus chamou ele de noite e falou: louco, essa noite você vai morrer, e o que você tem vai ficar para quem? Então Deus orienta, e eu tirei alguns aspectos da Bíblia para passar para vocês e para quem me ouvir em algum momento, para afirmar que a Bíblia fala de dinheiro. Então vamos para o primeiro ponto. Repitam comigo: o dinheiro e os bens devem ser vistos de forma realista. O que significa isso? Esse homem que eu acabei de falar aqui, ele era chamado por Jesus de louco, porque ele colocou a confiança dele, a estabilidade dele no dinheiro, nos bens que ele possuía. E Deus então lhe chama de louco, porque essas coisas são instáveis, essas coisas passam. Grandes bilionários já perderam tudo, porque eles pensam que tem muito e nunca vai acabar. E quando a queda chega, ela vem de uma vez, porque quanto mais alto é, maior é o tombo. Então eu devo olhar para o dinheiro de que forma, pastor Wellington? De forma realista. E qual é essa forma? Eu tenho que olhar para o dinheiro como meu servo. O dinheiro tem que me obedecer. Ele existe para o meu serviço, para o meu uso. Então ele é meu escravo, e não eu escravo do dinheiro. Então nisso, olhem para mim. Se você tem, eu já disse isso trocentas vezes e vou repetir. Se você tem escrito no seu carro, propriedade exclusiva de Jesus, se eu fosse você, eu tirava isso de lá. Não é essa escrita que vai dizer que você é crente de verdade. Aliás, essa escrita vai dizer que você é um baita de um hipócrita. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado. Alguém pode estar pedindo um carro e Deus vai falar: ah, eu tenho um carro, está na mão do meu servo, eu vou pedir para ele te dar o carro. Você está escrito lá que é propriedade, diga comigo, exclusiva de Jesus. Então é exclusivamente dele, não é nada meu, não tem nem 10% ali, é tudo dele. Ah, se é meu, eu sou Deus, então dá o meu carro para o meu servo. Sai da sua mão, vai para o outro. Você vai dar? Não vai, então tira aquilo de lá. Larga a mão de ser mentiroso. Tá? Segundo princípio, diga comigo: o dinheiro e os bens são dados por Deus. Se eu não tiver essa mentalidade, não, deixa eu repetir, obrigado. Se eu não tiver essa mentalidade, eu estou completamente desfocado do que Deus pensa. Estou fora do padrão bíblico.
Não, pastor, eu que estudei, fiz pós, fiz doutorado, sou PhD, eu conquistei, foi muito trabalho aí, eu que fiz, pastor. Não pensa que esse troço caiu do céu, não. Meu irmão, se você levantar a crista desse jeito, achando que é você que fez, você deve lembrar que o Nabucodonosor pastou 7 anos por achar que era alguma coisa. Sabe o que é um rei de uma nação poderosa sair do palácio e ir lá para a grama do palácio, ficar 7 anos que cresceu pelo e unha de animal nele, 7 anos comendo pasto, para saber que há um Deus no céu? Deus não faz isso toda hora, e no Novo Testamento Ele não vai fazer. Só que Ele tem outros mecanismos de mostrar para você que você não é absolutamente ninguém. Então, tudo que você tem, diga assim: foi Deus que me deu. O ar que você respira é dele. O corpo que você está revestido é dele. A alma que você tem é dele. O espírito de vida que você utiliza é dele. O planeta é dele. A galáxia é dele. O cosmos é dele. Tudo é dele. Tenha essa mentalidade. Deus só nos dá para sermos mordomos, administradores do que não é nosso. Então eu te pergunto: como é que você está gastando o dinheiro dos outros? Como você administra o que não é teu? Se é tudo de Deus, você está gastando com coisas que não têm valor? E às vezes está na igreja, ô Joabe, e quer bênção, e quer que traga pregadores bons ainda. Se o parque de entretenimento espiritual que não tiver bom, eu vou para outra igreja. O cara exige, mas não paga o ingresso, meu. Ele gasta com tudo. Quando fala de ir na igreja, eu não vou dar dinheiro para pastor. Quem diz que dinheiro é para pastor? E se o pastor estiver gastando um dinheiro que é de Deus indevidamente, ele vai arder nas chamas do inferno. Então não é problema teu. Você tem que ser fiel a Deus, não auditor de Deus. Deus não chamou ninguém para auditorar, Ele chamou para ser fiel. O dinheiro e os bens, digam forte. O dinheiro e os bens podem ser prejudiciais. Me permita a frase aqui. Permita. Talvez eu já usei isso em algum lugar com os batistas aqui, talvez em Bela Vista, e vou usar de novo. É forte. Tem que saber entender e saber ouvir o pastor para você não se escandalizar. Tem gente que para ser salvo vai ter que ficar a vida toda dependendo de cesta básica da igreja. Porque, irmã, esposa do pastor, se Deus abençoar um pouquinho, o cara fica besta. Ele se perde. Ele não sabe ter. Tem gente que não pode ganhar dinheiro, não pode ficar rico. A primeira coisa que ele faz quando fica rico é trocar de mulher. Olha quem ganha na cena na nação brasileira, já passou isso em Fantástico. É quase que uma síndrome. Ele já troca dele de 60 por 2 de 30. Já muda completamente o padrão dele, já vai para a jogatina, e da jogatina vai para a idolatria, e da idolatria vai para as drogas. É um mecanismo que não tem como escapar. Uma coisa puxa a outra. E o final de tudo isso, voltaram a ficar pobres, porque não sabem ter. E Paulo aos Filipenses, que todo mundo gosta do 4:13, o que diz o 4:13? Batista não conhece Bíblia? Hã? Não está saindo nada. Todo mundo comigo. Posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Diga aleluia. Então, eita, que versículo maravilhoso. Esse é o meu versículo, pastor Huerta. Jesus é do meu partido. Esse versículo eu escrevo em todo lugar. Até na patente minha está escrito, pastor. Pois é, você tem que ler o 10. Você tem que ler o 11. Você tem que ler o 12. Quando Paulo diz eu posso tudo, ele explicou que ele podia estar preso numa cadeia nojenta, fétida, escura. Ele falou, eu posso estar aqui porque em Jesus eu posso tudo. Sei estar abatido, sei ter, sei não ter, em todas as coisas estou instruído. Agora tem crente que não sabe ter. Começa a ter um pouquinho, fica metido, muda até o jeito de andar. O cara anda em câmera lenta. Tinha um lá em Londrina que andava assim, ó. Não estou citando nome que vai para a gravação. O cara não tinha nada, vivia numa pindaíba lascada, começou a prosperar numa determinada área lá que eu não posso citar, né? Porque está gravando ali, vou dar muita referência. Ficou bobo, mudou o jeito de andar. Agora eu sou Gisele Bündchen. Ah, dá licença, irmão, anda normal, cumprimenta as mesmas pessoas do tempo que você era pobre também, respira o mesmo ar, para de ser tonto. Não sabe ter, fica bobão. E Deus chama ele de louco. E tem gente que não sabe não ter. Quando não tem, amarra o burro na igreja, não dá um glória, não dá um aleluia. Enquanto Deus não resolver meu problema, eu vou ficar. Fala aleluia, irmão. Se Deus não falar comigo, eu vou me suicidar. Se eu fosse Deus, eu falava, vai filho, quer que eu dou o endereço do prédio para você suicidar? Não sabe não ter. Jesus não está me ouvindo, Jesus não está me respondendo, Jesus não está me abrindo a porta, Jesus não está me curando. Aí eu vou sair dessa igreja, isso é conversa fiada. Não sabe não ter. Agora, por que é prejudicial? O dinheiro e os bens podem ser prejudicial, pode ser uma bênção também, mas o termo aqui é prejudicial. Por quê? Chegou o moço rico lá na presença de Jesus, está na Bíblia, todo afoito. Mestre, mestre, afoito, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha, ele foi com um assunto escatológico, teologia pura, que é melhor assunto do que ser salvo. E o mestre sondou o coração dele e falou, vou tacar o dedo na ferida desse cara. E fazer assim, Jesus mexe a ferida, faz aquela cosma. Porque ele conhece o coração, ele falou, aqui não tem nada de gosto pela salvação. Faz o seguinte, meu servo, você deve fazer isso, 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 está nos mandamentos. Não, mestre, isso eu já faço desde a minha infância. Então vamos fazer o seguinte, vou mexer no teu calcanhar de Aquiles agora. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. E eu devo lembrar você que eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que chegou afoito, mestre, mestre, saiu assim. Eu não vou vender o que eu tenho, o meu carro, o meu apartamento, os meus bens, é tudo meu, eu não vou me desfazer. Meu banquinho, meu, tudo meu, eu vou vendendo, eu não queria ser salvo mesmo. Jesus é bom para fazer isso, irmãos. Esse povão que vai em igreja fazer campanha só para resolver problemas, Jesus resolve, porque é para atrair o cara para o evangelho. Mas depois que ele está no evangelho, Jesus começa a trabalhar e leva o peão para o deserto. Para mostrar ele mesmo, ver quem é ele, qual era a real intenção dele. Então Jesus começa até a trabalhar em alguns aspectos. Porque às vezes ter é problema. Tanto é que Jesus usou uma frase dizendo, quem ganhar nessa vida perde lá em cima, e quem perder aqui ganha lá. O que ele está fazendo? Quebrando o humanismo nosso.
Agora, é claro, igreja, é bom ter dinheiro? Claro. Dinheiro traz felicidade? Você diz que não, né? Então dá o seu para mim e viva feliz. Entendeu? Eu não estou falando de não ficar apegado, mas que dinheiro e Jesus junto é muito bom, é maravilhoso. Imagina você de Jesus com uma Hilux cabine dupla. Eu ponho Jesus ali do lado e falo: Jesus, isso aqui é seu, ar-condicionado para o senhor aqui, cinto de segurança, vai comigo aqui nessa Hilux. Agora, não adianta ter Hilux e não ter Jesus. Então não estou falando dos extremos. Por isso que eu disse, podem ser prejudiciais. Quarto princípio, digam comigo. Depois me dá sinal aí, Joabe, irmão aqui, me dá sinal. O dinheiro e os bens. Vocês estão cansados, né? A mensagem não está boa, né? Fala a verdade. Digo, o dinheiro e os bens devem ser administrados com sabedoria. Olha o que eu escrevi aqui. Na parábola dos talentos, Jesus adverte sobre a má administração dos recursos de que dispomos. E termina a parábola com o servo negligente, afastado de seus amigos. Então vamos ver aqui, rapidamente eu quero citar para vocês, o que essa passagem nos ensina. Presta atenção, eu não estou estrangulando o assunto teologicamente. Eu estou pegando o texto da parábola e usando ela dentro da visão administrativa. Está todo mundo entendendo? Ok? Então vamos ver o que essa parábola nos ensina. O dinheiro aqui nessa parábola está na forma analógica e não como foco principal. Então quais são os ensinamentos aqui que denota esse quarto princípio, pastor? Que o dinheiro e os bens devem ser administrados com sabedoria. Primeiro ensinamento aqui, digam comigo: Deus confia diversos tipos de recursos, em particular os financeiros. Então essa parábola dos talentos diz que Deus confia diversos talentos, diversas capacidades, diversos recursos, Ele confiou a nós, Ele colocou na nossa mão. O que você ganha hoje, o que você tem hoje, a inteligência, o dinheiro, os recursos, os bens, é Deus que confiou na sua mão. Agora, o que você vai fazer com isso, não é problema de Deus. Se você vai investir para você mesmo e no reino, ou se você vai só acumular de forma avarenta, idólatra. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Idólatra não é do reino dos céus. E daí? Quantos idólatras será que nós temos aqui? Não, pastor, é que idolatria está relacionada a imagens de escultura. Tem muitos deuses dentro de nós, cristãos. Um senhor de uma igreja lá, que se fosse da minha, ou da igreja que eu trabalho, eu ia disciplinar ele. Ele passava no ponto de ônibus e não dava carona para duas senhoras de 70 anos que iam para a mesma igreja. Só estava ele e a mulher dele no carro. Imagina, irmã. E podia estar chovendo. Você acha que ele vai sujar o carpê do carro dele? Você acha que ele vai estragar o amortecedor do carro dele, dando carona para duas velhinhas de 70 anos? Não, ele está idolatrando o carro dele. Não pode sujar o carpê do carro dele. Se ele fosse ovelha da igreja que eu trabalho, ele estava de gancho, irmão, para aprender a largar a mão de ser idólatra e avarento. Um dia a esposa dele falou tanto na cabeça dele, que ele parou para dar carona para as idosas. Sabe o que ele fez? Pediu os passes de ônibus das duas. Acredite se quiser. Por isso, irmã, que eu não sirvo para ser Deus. Minha mulher não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar de novo. Se eu fosse Deus, eu matava esse peão. Na hora, viu um raio, assim, morre. Mas Deus é tão bom, como é bom Deus ser bom, né? Porque não, ele matava até eu, irmãos. Porque eu sou ruim.
Agora, pensa, Deus confiou a você, o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na tua mão? Conheço uma pessoa que não tinha jeito de sentar no sofá da casa dele. O sofá era tão chique que ele não deixava, recebia na cozinha, tacava lençol por cima. Você tinha até medo de sentar, se sentasse ia estragar o troço. Para que ter sofá que não pode sentar? Deve ser um Deus, como é que você vai sentar em cima de um Deus? Então eu devo fazer as minhas religiosidades. Santo sofá, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, Criador das espumas e dos panos e dos couros. Pensa se tem sentido isso. Deus te deu para você administrar. Agora, o que está aí no teu bolso agora? Olhe para mim. Não vou falar de valor nem pedir dinheiro aqui não. Eu detesto pedir dinheiro em igreja. Não é meu perfil. Mas é um princípio. Eu usei isso esses dias. Uma vez que eu falei lá em Bela Vista, eu usei isso. Você tem duas notas de R$2 aí. Ok, não estou falando de valor então alto. Então duas notas de R$2, duas azulzinhas. R$2. Uma está novinha, maravilhosa, cheirando o Banco do Brasil. Lembre-se do princípio. Deus confiou a você os recursos. Tem R$2 aí. Duas notas de 2. Uma novinha. A outra está tão fedida, tão suja, tão cheia de durex, que nem o diabo quer. Qual que você põe na salva de oferta? Dependendo de qual você põe na salva, ou aqui no gasofilácio, você está expressando a forma como você vê o seu Deus. Você vai pôr a suja, cheia de durex aqui, você está dizendo, a novinha eu vou dar para o ímpio. A novinha eu vou dar para o sorveteiro, vou dar na padaria, mas para o meu Deus, qualquer bagaço serve. Você não deixa a tua consciência falar isso para você, mas Deus mandou eu vir aqui para falar o que a sua consciência não consegue falar. Deus confiou na tua mão, usa direito. Segunda lição dessa parábola, diga comigo, Deus dá esses recursos a seus servos em diferentes quantidades. Na parábola ele deu talentos diferentes. Deu 5 para um, deu 3 para o outro, deu 2 para um, deu 1 para o outro. Diferentes. Não vou ficar me detendo a valores aqui. Diferentes, 5, 2, 10, 25. Cada um de nós então tem uma capacidade, cada um tem uma cultura, cada um tem um dom, cada um tem um talento. Foi Deus que te deu. E a quantidade é diferente. Não adianta então você querer cobiçar o que o outro tem. Satisfaça-se com aquilo que você conseguiu. Só que essa satisfação que eu estou falando não é de acomodação, mas de parar de cobiçar. É o que você tem? É o que Deus confiou na tua mão? Ok, então administra isso. Se Deus deu um talento para uma pessoa, Ele não vai cobrar na quantidade de 5, porque Deus é justo. Ele vai cobrar na quantidade de 1, porque foi 1 que Ele te deu. Então Deus dá recursos diferentes para cada um de nós. Aí vem o princípio de Deus através de Paulo. A quem muito é dado, muito é exigido. Muitos pastores vão ter que prestar contas altíssimas diante de Deus, porque a pastores foi dado muito, foi dado conhecer muito, então vai ser cobrado muito. Percebe? Já estou terminando. Diga comigo, terceira lição da parábola. Diga, Deus confia, Deus dá, e agora o terceiro, Deus espera que eu planeje e administre os recursos com o objetivo de lucro. O que está querendo dizer isso? Para você ser um capitalista selvagem? Não. A ideia de Deus, até nos dons e talentos que Ele deu àquelas pessoas,
Quando ele chegou, ele veio cobrando. Quanto que rendeu? Ah, Senhor, eu recebi 3, está aqui mais 3. Então rendeu 100%. Ah, Senhor, eu recebi 2, tem aqui mais 2. Então rendeu 100%. O que tinha recebido 1, falou: Jesus amado, eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e eu tive medo, então eu enterrei o talento. Toma aqui teu talento de volta. Não gerou lucro, não produziu, não teve eficácia. O que Deus falou? Vai para as trevas exteriores, onde vai haver ranger de dentes, servo mau e negligente. Quantos aqui estão enterrando o talento? Deus te deu condições e você não faz nada a não ser viver para você mesmo. Não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém. Se vacilar, tem crente que não abre nem a porta para um mendigo para dar um copo d'água, e o infeliz fala que é crente. Tem o dom de cantar e não canta, tem o dom de tocar e não toca, tem cultura porque Deus deu capacitação para chegar lá e não usa para o reino dele, não faz nada, está enterrando. Tudo que Deus nos dá, Ele espera alguma coisa de volta, porque Deus é um ser que tem uma dinâmica. Tudo que Ele põe a mão flui, tudo prospera, tudo tem que girar. Tanto é que Deus deu o melhor que Ele tinha no céu. Sabe quem Ele deu? O Filho dEle. Por que Deus deu o Filho dEle? Porque Ele sabia que o retorno seria muito bom. Milhares e milhares de todas as nações, tribos, povos, línguas e etc. Ele sabia que ia render moradores para o céu. Por isso que Ele deu. Agora você está fazendo o que com aquilo que Deus te deu? Para encerrar, porque não vamos chegar a lugar nenhum nesse tempo mesmo, digo o seguinte: Deus condena a preguiça. O camarada enterrou, teve medo, não quis produzir. Quantos preguiçosos temos aqui hoje sentadinhos nessas almofadas gostosas de espuma injetável aí? Levanta a mão. Não tem nenhum preguiçoso aqui, né? Eu duvido. Sabe assim, aquele camarada tipo: ai meu Deus, tomara que o mundo acabe em barranco para me morrer encostado. Faz nada. Não carpe o quintal. Se tiver alguma irmãzinha que eu falar alguma coisa aqui do seu marido, não dá glória a Deus para o povo não perceber. Não carpa um quintal, não pinta a casa, não arruma uma cerca, não arruma grade, o portão está encalhado, telhado vazando, e está lá o songo. Oh, que canseira! Quantas mulheres preguiçosas. Faz nada. A roupa parece estar numa boca de uma vaca lá dentro do guarda-roupa. A pia tem até varejeira. Não lustra uma vasilha, mas nem a pau. Não costura a roupa do marido. Rasgou um pouquinho. Ah, vamos comprar outra, Benzinho. Mas nós não pode comprar. Não dá nada não. Jesus é bom. Jesus vai dar recurso. Não mexendo comigo tá bom. E o duro que diz que o cachorro geralmente é a cara do dono. Sabe que esse cachorro que está no quintal entra lá dentro e fala: pode roubar, mas não mexe comigo. Se for ver, os donos são assim. Deus condena a preguiça. Sabe o que o sábio Salomão recebeu de Deus? Um provérbio que diz: vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Eu entrei num quintal de uma casa lá em Londrina, escuta essa que o Joab já escutou. Um matagal, irmãos. Pensa na Mata Atlântica. E se vai falar com o irmão, não pastor, é que eu sou ecológico. O IBAMA não permite o desmatamento. Traduzindo, bicho preguiça. Faz nada. E aí, irmã, não faz nada na igreja também, irmã. Pensa, não, o pastor ganha para isso, eu já dou meu dízimo que é para ele fazer tudo, eu não faço nada.
Tem um copinho jogado no chão, não cata. Está vazando o banheiro, não se propõe a arrumar. Os ventiladores estão sujos, não vem para limpar. Falar nisso, tinha que desligar para mim ver se está sujo mesmo, né? Porque virando assim disfarça, né? Mas tem bastante obreiro aqui, né, irmão? Então, só para saber. Deu para entender mais ou menos a introdução de finança? Pois é, você quer saber mais? A apostila está lá no final. Quem que vai cuidar lá, Job? Para ver se vende pelo menos uma. É você, Fátima? Tá. Depois você presta conta, viu, Fátima? E não vem com aquela conversa, o senhor vai me dar uma, pastor? Tá bom? Vamos ficar em pé. Lamento profundamente, mas não dá para gerar um corpo nessa mensagem. Numa só fala não tem condições. Pai, nós oramos a Ti agora. Tu sabes que eu não trabalho com ficção, Senhor, eu trabalho com realidade. Então não adianta nós tentarmos emocionar o povo, Senhor, criando uma expectativa que é irreal. Não adianta eu dizer para eles que o Senhor vai abençoar, se ele continuar relapso do jeito que está, porque o Senhor não vai abençoar. Isso é engano de pastores que querem segurar o povo na igreja. Então nós trouxemos ensinamentos, Senhor, que se colocados em prática, por mais simples que seja o ensinamento, porque eu não sou dos melhores palestrantes de finanças, mas se colocar em prática o básico, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar, porque a minha vida o Senhor tem abençoado. Por isso que em nome de Jesus eu oro agora, para que haja entendimento no seu povo, para que o seu povo não terceirize responsabilidades. Nós sempre estamos jogando para o Senhor aquilo que é para nós fazermos, e eu quero junto com a igreja te pedir perdão, porque nós fazemos isso. Perdoa-nos, Senhor, por não fazermos aquilo que o Senhor espera que nós façamos. O Senhor nos colocou na terra, na pessoa dos nossos pais Adão e Eva, deu um jardim maravilhoso, mas o Senhor virou as costas, deixou a pá, a enxada, o rastelo e diz, fui. E o Senhor disse, are, cuide, cele, faça o que é para fazer, eu estou indo. O Senhor não mandou um anjinho para carpir aquele jardim, Senhor. E o Senhor tem anjos sobrando nos céus, mas era uma atribuição humana. E o Senhor disse, multiplicai-vos e enchei a terra. E dela é para nós comermos. E a vida então está aí, Senhor, nos dando oportunidades. Para os nossos filhos que estão nessa geração nova, está aí as opções de estudar, de se formar. Tem muitas faculdades hoje. Eles têm a opção de estudar ou ficar no computador conversando asneira. E o Senhor não vai impedir, o Senhor não vai queimar o computador. Mas a opção é deles, o Senhor deixou aí. Então que cada um perceba aqui agora, inclusive na oração, que eu tenho que fazer a minha parte. Aí em cima da minha ação, a bênção do Senhor virá. É assim que a Bíblia ensina e é assim que eu prego. Mas para aqueles, Senhor, agora nessa oração intercessória, que por motivos vários, inclusive o desconhecimento, levou-os a estar endividados, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso eu te peço, comece a abençoar essas pessoas a partir desse momento em que dentro do coração delas estiverem o propósito de melhorarem a forma de administrar o dinheiro. E eu te peço que o Senhor comece a mudar, não porque eu estou pregando e eu estou orando, mas é uma intercessão que nós estamos fazendo, mudar a realidade de muita gente aqui. O Senhor é o Deus que quer abençoar, quer prosperar, mas o Senhor tem um fim nisso tudo, o seu reino ser abençoado por isso, as pessoas serem abençoadas. Nós só somos um canal, somos uma comporta que tem que estar aberta para fluir a água e gerar energia. Comportas fechadas não geram energia. Por isso, em nome de Jesus, abençoa agora a despensa dos teus filhos, abençoa o salário dos teus filhos. Aqueles que estavam até agora sendo avarentos e idólatras do dinheiro,
desperta-os, chacoalha-os, para que percebam que precisam mudar e que o Senhor tem um plano melhor para a vida deles. Aqueles que trabalham, eu peço que o Senhor multiplique o salário, e que o chefe de seção, o gerente, o supervisor ou o próprio diretor da empresa perceba o trabalho do teu filho e da tua filha e aumente o salário deles. Agora, se eles forem relapsos e preguiçosos lá, não aumenta não, Jesus. O Senhor só trabalha com quem está interessado em fazer aquilo que a Bíblia diz. Então eu creio que eu estou falando com uma igreja madura, com pessoas que ouviram uma palavra simples do jeito que foi, mas que está fazendo votos diante do Senhor de ser apenas canal de bênção. Eu repreendo agora no nome de Jesus, junto com a fé de cada irmão que está aqui, todo espírito de devorador, Senhor, tudo aquilo que vem trazer empecilho, atrapalhar, gerar uma força do sobrenatural para confundir os filhos do Senhor e roubar-lhes aquilo que o Senhor tem colocado na mão. Nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos que toda sorte de bênçãos da parte do Senhor venha sobre os verdadeiros mordomos que estão aqui. No nome de Jesus é que eu oro, para a glória do teu nome. Amém. A palavra está com quem de direito. Foi um prazer estar com vocês.